Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre acomodação, aceitação e acomodação. Será que se eu me aceitar como eu estou, onde eu estou, quem eu sou, eu vou me acomodar? Meu nome é Natália, para quem está chegando agora, eu sou psicóloga e trabalho com alívio da ansiedade, lidando com culpa, vergonha e autocrítica. Então, esse tema desse vídeo, ele surgiu do comentário da Lili, é isso mesmo, no post de ontem. Ela falou aqui para gente. Pensando assim, não corremos o risco de nos acomodarmos e deixarmos de desenvolver mais de nossos potenciais? Eu tenho a tendência a achar que tudo bem não estar bem e não me cobrar, mas parece que isso tem me deixado mais estagnada. E aí eu respondi para a Lili que eu ia fazer um vídeo sobre, porque assim, tem 1000 coisas para falar. E aí dava para fazer uns 3 vídeos sobre esse tema só. Então eu quero puxar alguns pontos importantes. Não vai dar para super me aprofundar. Mas assim, tem uma reflexão rápida que eu quero fazer, que para que a gente tem que usar todos os nossos potenciais? Por que a gente sempre tem que usar todos os nossos potenciais? E isso é uma reflexão gigantesca, que aí quem quiser ler, ou conhecer um pouco mais sobre esse livro, A Sociedade do Cansaço, acho que tem umas reflexões muito interessantes, porque isso é muito autoexploração, a gente tem que desenvolver nossos potenciais e usar o máximo, e aí a pressão começa a vir de dentro para fora. E aí isso gera super ansiedade também. E como eu falei para vocês, eu sou toda trabalhada na autoexploração. Não é assim, um olhar só crítico, não. Então, de repente, eu quero pintar, eu quero desenhar, eu quero bordar, eu quero costurar, eu quero ser a melhor psicóloga, eu já estou fazendo cosméticos naturais na minha casa. E aí eu quero aprender jardinagem, e quero ser também a melhor mãe do mundo, e quero fazer pedagogia e disciplina positiva, e produzir o meu próprio pão de fermentação natural e todos os fermentados, daqui a pouco a minha própria cerveja, daqui a pouco viver numa comunidade sustentável, enfim, eu posso abarcar o mundo. Só que tão importante quanto dizer sim para os meus potenciais é selecionar os potenciais, aquilo que eu quero transformar, que eu quero que saiam de potenciais para coisas concretas e reais. Então, isso é um ponto, que a gente pode se aprofundar muito nesse ponto, mas é que eu só vou deixar ele aqui em cima, porque tem outras coisas importantes, para a gente, que eu acho que é importante para a gente mergulhar aí, que é esse medo que eu sinto que todos nós temos em alguma medida, e por isso essa pergunta foi tão importante, que é assim, se eu parar de me cobrar, eu vou ficar estagnada. Se eu parar de me cobrar, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer se eu parar de me cobrar? E aí, nesse ponto, eu quero aprofundar com vocês hoje. Nesse medo, nessa dúvida, o que acontece se eu parar de me cobrar? Quando a gente se cobra a fazer coisas, a ser nossa melhor versão e a fazer todas as coisas que a gente quer fazer, a gente faz isso e acredita que faz isso, apesar de que não é simplesmente uma escolha, mas para que a gente produza mais, faça as coisas cada vez melhor, e alcance as coisas que a gente precisa para viver. Só que a proposta não é que, de jeito nenhum, que a gente pare de buscar as coisas que a gente precisa para viver.
mas é trazer um olhar mais gentil e até fazer uma peneira do que de fato a gente precisa nisso. Né? E aí, aqui a página chama Psicoterapia da Compaixão, então sempre vou trazer esse viés, né, do que é compassivo. Não é compassivo e não é ser gentil comigo eu parar de fazer coisas que são importantes para mim. Né? E mesmo que elas sejam difíceis. Não é gentil comigo eu acordar tarde todos os dias e acabar perdendo meu emprego, por exemplo. Não é gentil comigo eu comer uma caixa de chocolate todos os dias e sentir os efeitos negativos que isso tem na minha saúde. É muito interessante pensar sobre isso do ponto de vista de uma criança. Tá? E eu penso muito sobre isso, porque eu tenho filhos pequenas ainda. Não é gentil deixar que a criança faça só o que ela quer, né? Porque ela vai ficar infeliz naquele momento, vai ser difícil. E a mesma coisa com a gente. Né? Então, ser gentil com a gente não é simplesmente falar, ah, tá bom, então eu não quero, tá ruim, não vou fazer. Agora, eu acho muito difícil que qualquer um de vocês simplesmente faça isso. Eu vou explicar por quê. Isso vale para coisas pequenas, por exemplo. Né? Não é gentil, é tudo bem aceitar, né, que a minha casa ela vai ficar desarrumada. Hoje eu faço os vídeos no meu quarto, né? Tá aqui, tá mais arrumadinho. Mas não é gentil nem compassível deixar a minha casa chegar num tal estado de caos e desorganização que vai ser insalubre. Só que o que acontece? A maioria de nós não vai fazer isso mesmo. Por quê? Porque a gente se move, é do ser humano mesmo, a gente se move para fazer o que é importante para a gente. Isso faz parte da forma como a gente é constituído. A gente precisa garantir as coisas que são importantes para a gente. O que acontece? Quando a gente não consegue fazer aquilo que é importante para a nossa vida, como, por exemplo, eu não consigo tomar banho, tudo bem eu não tomar banho um dia, outro dia, mas assim, eu estou uma semana sem tomar banho, eu não consigo nunca arrumar minha cama, a minha casa está insalubre, eu perdi meu emprego porque eu não consigo acordar, eu perdi o meu carro porque eu não paguei nenhuma parcela, porque eu esqueci. Isso é caso real, tá? Isso é um estado de depressão. Isso acontece quando as pessoas estão em estado de depressão. Isso não é um funcionamento natural do humano. E aí a gente precisa de ajuda específica para isso. Então, no caso da pessoa que sente que ela não consegue se motivar para fazer essas coisas muito necessárias ao funcionamento da vida e que são importantes para ela, isso precisa de um cuidado específico. Então, se esse for o caso, né, de você que está ouvindo, tá tudo bem também, no sentido de que você está fazendo o melhor que você pode e você precisa de ajuda. Né? Então, você precisa, de fato, procurar ajuda, porque você precisa, não é legal com você, e não é gentil com você, não é compassivo com você, não é cuidadoso com você, que você não consiga fazer as coisas que são importantes. E aí, vamos fazer a peneira, o que de fato é importante. E aí, nesse o que de fato é importante, aí vamos dividir em mais alguns pontos aqui. Estou olhando para a minha colinha, porque eu não quero deixar faltar coisas importantes. Como eu falei no post, e de vez em quando eu falo aqui também, a gente não é um resultado final. A gente não vai chegar, você não vai chegar num resultado final. Tipo, essa aqui é a minha versão. Melhor versão, vou chegar, cheguei, alcancei, ponto. Minha vida chegou no patamar que eu queria. Agora sim, agora eu tô magra, rica, famosa, cheia de grana. Cheia de grana já foi no rica, né? Com o relacionamento dos sonhos, com 10 filhos, para quem tem esse objetivo da maternidade.
agora chegou, agora está pronto. Descansei. Não vai chegar, tá? Esse ponto não chega. Porque a vida é um processo mesmo. A gente não chega nunca num lugar acabado. E às vezes eu percebo que a gente tem essa ilusão, mesmo que inconsciente, então a gente está correndo. Né? Eu estou correndo para alcançar esse lugar, assim, né? A minha melhor persona. Aquela persona que agora vai ter equilíbrio emocional constante, né? O que não faz o mínimo sentido, mas a gente finge que isso existe. A persona que vai ter equilíbrio emocional e uma grande sabedoria, e iluminada, e além disso a casa sempre arrumada, e as notícias em dia, e vai saber sempre fazer as melhores escolhas. Né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha persona, aquela versão que eu acho que eu vou chegar. Como ela não existe, no sentido de que ela não é alcançável, esse caminho não termina, né? Eu não alcanço um eu que fica e pronto, e também não alcanço uma vida que fica e pronto, porque eu, como a vida, nós somos processo, nós somos movimento. Não faz sentido eu correr em busca disso, simplesmente, sem considerar o processo, o como, o que eu estou fazendo agora, enquanto eu estou buscando isso que eu quero. Né? Eu estou buscando, e assim, então são dois filtros. Um é, será que isso é importante mesmo para a minha vida? Né? Será que é isso que eu quero mesmo? E dois, até lá, qual é a vida que eu estou vivendo? Então, é tipo aquela história do... Tinha um filme na Sessão da Tarde, que eu não vou lembrar, mas eu lembro muito dessa fala de um cara que falava assim, vocês estão todos se divertindo, mas eu vou me aposentar rico aos 50 anos. E aí, aos 50 anos, eu vou começar a me divertir. Esse não viveu, não passou pelo governo do Temer e nem do Bolsonaro e nem viveu no Brasil, né? Se aposentar aos 50 anos. Mas, né, até lá, o que vai acontecer? Eu posso morrer, né? Não sei nem se eu vou chegar lá, eu não sei que mundo vai ser quando eu chegar lá. Então quer dizer que eu vou ser hedonista, vou só aproveitar o aqui agora? Não é uma coisa e não é outra. Mas eu faço o que é importante para mim, aproveitando o percurso que faz sentido. Então vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu descer aqui na minha colinha. Por exemplo, profissão é uma questão. A maioria de nós, profissão e finanças. A gente vive num mundo capitalista. A maioria de nós tem que trabalhar para ganhar dinheiro, e a gente precisa de dinheiro para comprar coisas que a gente precisa para a manutenção da vida. Tá? E aí, além do básico para manter a minha vida, provavelmente eu vou querer conforto. Né? Não precisa ser um iate, mas pode ser uma casa confortável. E eu tenho uma família. Eu quero prover para minha família. Então, eu quero dinheiro, por exemplo. Dinheiro é um caminho, um meio, para viver confortável e garantir conforto para minha família. Só que, se o como não importa, né, veja bem onde isso pode me levar. Eu brinco muito com a minha psicóloga. Eu falo assim, se eu pudesse ganhar dinheiro com qualquer coisa, né, se fosse só dinheiro que importa, se dinheiro fosse minha prioridade, eu ia vender drogas na esquina. Já trabalhei com socioeducação, tenho contato com os moleques. Isso, se fosse independente do que é importante para mim, eu ia vender drogas. Isso é um exemplo. Muito nítido, muito claro. Mas tem outro exemplo que é menos claro, que é uma armadilha que a gente cai com mais facilidade. Eu quero ganhar dinheiro para viver confortavelmente e sustentar a minha família. Só que aí eu trabalho 16 horas por dia. Porque eu quero ganhar dinheiro para viver confortavelmente e sustentar a minha família. E aí, trabalhando 16 horas por dia, considerando que eu ainda tenho que dormir, comer, onde é que está o conforto que eu estou querendo sustentar? Onde é que está a família que eu quero sustentar e não consigo conviver? Então, nesse processo, se eu não consigo viver no processo, né, o que é importante, que é estar com a minha família, que é ficar confortável,
ao sentido de ganhar dinheiro. Então, essas coisas precisam estar em perspectiva para a gente conseguir equilibrar elas. O dinheiro é uma forma, né? É um meio para conseguir conforto. Então, assim, o que você realmente quer e o que realmente faz sentido para você? Muitas coisas podem ser legais, interessantes, e a sua melhor versão, ela pode ser capaz de muitas maravilhas. Mas o que realmente faz sentido para você? Considerando que a gente tem tempo finito, energia finita, recursos finitos, né? Nós somos um só ser humano e as demandas são infinitas, o que realmente faz sentido para você? Que você precisa e você escolhe despender o seu tempo e a sua energia de vida para se tornar e para fazer. E a outra coisa que é importante é assim, dentro dessa fala, né? Dentro dessa fala do eu tenho medo de me estagnar. Outra coisa importante é que pode ser que subliminarmente é isso, subliminarmente quer dizer que lá escondidinho nessa fala também tem uma sensação que a maioria de nós tem, que é assim, se eu não me cobrar, como eu já falei, se eu não me criticar, o que vai ser de mim? Tá? E aí tem um ponto que é, a maioria de nós, a gente não teve experiências de... A gente não tem mesmo essa referência, teve muita pouca vivência com isso, do que a gente pode chamar de motivação gentil, motivação compassiva. Geralmente, a motivação para a gente fazer algo, ela vinha do medo, da ameaça, né? Do medo de perder, da escassez. Então, é assim, arruma esse quarto, menino, senão você vai ficar sem sobremesa. Sem querer culpar nossos pais, não, porque assim, eles só reproduziram a cultura da época mesmo. Né? Você vai tirar nota baixa, todo mundo vai ver, ou eu preciso ser a primeira, senão, né, o segundo lugar é o primeiro perdedor. Então, a nossa motivação para fazer as coisas, geralmente ela vem de um lugar de medo de perda, de ameaça. Isso aumenta a nossa ansiedade. Tá? Porque o que é ansiedade? Eu já falei aqui antes. Ansiedade, ela é um mecanismo de sobrevivência, ela é uma reação ao medo, à ameaça. E essa constante fala de que a gente tem que ser mais, fazer mais, não é o suficiente, isso aumenta a sensação de ameaça. E essa fala constante da crítica para impulsionar a gente, vamos, isso está ruim, hein? Tem que ser melhor, o que os outros vão falar, se eles verem. Né? Você quer ser o primeiro perdedor do segundo lugar? Ou, né? Até essa coisa que eu não sei dar palavras, mas assim, se eu não fizer, o que vai acontecer? Isso gera ansiedade. Crítica exacerbada, qualquer nível de crítica, mas especialmente exacerbada, gera ansiedade. E assim, a gente faz isso, tá? Tudo bem, a gente faz isso porque a gente aprendeu e porque isso é um mecanismo natural na gente. Mas é importante a gente saber, a gente descobrir que existem outras formas, que não existe só essa forma. E que você não precisa disso para se motivar. Que quando a gente está conectado com o nosso cuidado, com o nosso autocuidado, que é importante para a gente, o, o nosso mecanismo natural é se mover em direção ao que é importante para a gente. Então, eu posso aumentar, ampliar as minhas experiências com outros tipos de motivação.
outros tipos de motivação de gentis, que é, por exemplo, eu tenho que arrumar a minha cama. Olha, isso é um exemplo ótimo, pessoal, porque eu sempre fui uma pessoa que odiava arrumar a cama. Não via sentido nisso. Assim, eu vou arrumar para deitar, depois para dormir, para bagunçar. E hoje, passei disso para ser uma pessoa que arruma a cama todos os dias. O que mudou? Tá? Esse é um muito bom exemplo porque isso mudou de forma muito natural. E principalmente, e ficou mais natural nesse período de pandemia. Eu passo muito tempo em casa agora, né? Eu faço home office. As minhas filhas não estão indo para a escola durante todo esse tempo. A gente vive com os meus pais, que são um grupo de risco. E então, assim, estamos mesmo confinados, tá? E quem acha que tem gente que não está fazendo isolamento não conhece a minha família. A gente está fazendo isolamento mesmo, não vamos nem ao supermercado. E aí eu passei a ter cada vez mais vontade de arrumar a cama, porque isso é gentil comigo. Porque como eu passo muito tempo aqui, e inclusive trabalho do meu quarto, estar com a cama arrumada me traz uma sensação de bem-estar. Então, naturalmente, foi substituindo aquela vozinha da minha mãe, tadinha mamãe, eu sei que não foi por mal, mas aquela vozinha de, ai, vive com esse quarto bagunçado, hein? Ai, preguiçosa, menina, vai arrumar a cama, nossa, eu não sei como você consegue viver assim. Naturalmente, essa voz, que era difícil para mim ouvir na minha cabeça, porque a minha resposta para essa voz é assim, ai, que saco, também não vou arrumar mesmo, não quero, não tô nem aí. Isso foi substituindo para uma sensação de prazer em ver o meu quarto arrumado. E isso me motiva. E foi ampliando essa experiência, a ponto de, até fazer este vídeo agora, eu nem lembrava que isso um dia foi desagradável para mim. Então, é possível a gente fazer. Isso é um exemplo pequeno, bobo, né? Mas o objetivo do exemplo é ser didático. É possível a gente fazer as coisas que nos agradam, que são importantes para a gente, desde um lugar mais gentil com a gente. E aí eu lembro que eu fiz um stories, não sei quem acompanhou, né? De por que a gente lava a louça. Isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas filhas, porque a tolerância à frustração é pequena na infância, né? E a minha filha mais velha, então, nem te conto. Culpa minha também, mas é porque eu também estou aprendendo. A gente não lava a louça. Algumas pessoas adoram lavar a louça. Tem um cliente que ele fala, quando eu dou esse exemplo, é um péssimo exemplo, porque ele ama lavar a louça. Mas muitos de nós não gostam de lavar a louça. Eu não gosto de lavar a louça. Eu gosto o quê? Eu gosto de louça limpa. Eu gosto de cozinha arrumada. Eu gosto de comer numa louça limpa. Eu gosto de ter louça limpa para comer. Então, assim, é gentil comigo deixar a pia cheia de louça, suja, e, sei lá, virem as baratas, casa cheirando mal? Não, isso não é gentil comigo. Eu lavo louça porque eu quero aquilo, o resultado que aquilo traz. E aí eu posso continuar me motivando a fazer isso, né? Porque isso faz sentido para mim. E aí vai ganhando outros sentidos, como, olha, é importante para mim as minhas filhas me verem lavando louça, porque eu quero que elas entendam que a gente precisa cuidar do lugar onde a gente vive. E aí sai daquela vozinha, tipo assim, olha só, você vai deixar a louça suja? Ai, preguiçosa, vai lá lavar aquela louça, que dá mal-estar e ansiedade. Isso pode ir mudando. Eu já fiz um vídeo aqui sobre motivação compassiva, vocês podem assistir, quem quiser, em que eu contei como eu consegui incluir uma rotina de exercícios na minha vida. E até hoje tem ciclos, né? Teve um ciclo que eu passei um longo período, né, depois do segundo lockdown, que eu não conseguia me motivar a fazer exercício. E eu senti que eu precisei ficar cuidando de outra coisa, né? Cuidando de uma parte que ficou muito ferida mesmo, né? Com essa
se deparar com essa realidade crua da pandemia que a gente tem vivido no Brasil, né, da epidemia brasileira, mais especificamente. Mas para eu conseguir incluir uma rotina de exercício na minha vida, que foi algo que, de idas e vindas a vida inteira e que eu já desisti muitas vezes no passado, parte importante foi encontrar essa motivação compassiva, essa voz compassiva, primeiro de fazer o que faz sentido, de fazer o que eu dou conta, de fazer de uma forma que eu dou conta que faz sentido para mim. E não ter que ficar respondendo aquela voz de vai, você quer ficar gorda, você é preguiçosa, você não tem força de vontade. Essa voz, ela não estava me ajudando. Inclusive, ela estava me afastando do que eu queria fazer. E quando a gente sente muita ansiedade, né, muita ameaça, uma sensação de ameaça grande, tem uma hora que a gente não aguenta mais e a gente desengaja mesmo. Então, o discurso do seja sua melhor versão, ele pode ser sedutor até a 5ª página. Vamos, eu quero ser, eu quero fazer. Força, foco, fé. Eu não consigo nem mais falar essa frase, gente. Força, foco, fé. E começa a ser sedutor até um ponto. Só que depois, à medida que isso vai aumentando a nossa ansiedade, tem uma hora que a gente desengaja, a gente não consegue, porque fica agressivo demais. E a gente não consegue seguir no que a gente se propôs. E isso vale para várias coisas na vida, e talvez você note. Uma vez também, num outro Stories que já passou, eu perguntei para as pessoas quais foram as coisas que você desistiu porque você achou que não tinha força de vontade suficiente. Porque eu não acredito em força de vontade, não sou só eu, tá? Não existe força de vontade na natureza. Isso é um outro papo. Tem vídeo sobre isso também. Tem um momento em que a gente, em que essa cobrança, por que você chegou e fez assim, nossa, eu fiz 15 dias, um mês de academia, marradona, e depois eu continuei pagando a mensalidade, eu nunca mais fui. Eu começo 15 projetos, não termino nenhum. Isso não é só uma questão de gerenciamento das suas atividades, né, de produtividade. Isso pode ser parte, tem conhecimentos de produtividade que são super úteis. Eu super concordo. Mas, para além disso, tem uma hora que essa pressão, ela fica insuportável. E ou a gente desengaja, a gente para, a gente fecha, não quero mais olhar para isso, ou a gente tem aquela outra opção que conhecemos também, que é ter uma crise de pânico, ter uma crise de ansiedade. Também isso é uma opção válida. Um número menor de nós vai conseguir atravessar essa ponte, né? Um número menor. Ou vai conseguir olhar com mais distanciamento. Mas é importante a gente selecionar o que a gente precisa realmente, o que a gente quer fazer e onde a gente quer dedicar a nossa energia. Para fazer com calma, com paciência, aceitando que a gente não precisa ser melhor de nada, nem melhor que o outro, nem melhor que nós mesmos. A gente vai ser o que tem para ser, sabe? Vamos pensar lá no ser humaninho na natureza. Eu sei que esse ser humaninho da natureza, ele não existe, né? Mas eu acho que ele pode ser didático para a gente. Numa cultura em que a competitividade e a pressão por ter um desempenho constantemente alto, uma cultura em que isso não tem esse valor que tem na nossa cultura, o que acontece? Eu tenho uma necessidade, eu atendo essa necessidade e depois eu descanso. Eu estou com fome, eu vou arrumar alimento. Eu como, eu mato a fome e eu descanso. Eu não fico pensando assim, qual vai ser a próxima? Quantos planos eu tenho? Eu tenho que acumular 30 quilos de comida para depois poder descansar. Ai, mas aí não vai ser o suficiente, a comida vai estragar. Eu não faço tantas demandas que estão além das minhas capacidades.
né? Que eu não tenho lugares tão distantes para chegar. Não está errado a gente se pôr demandas, sonhos e ter lugares distantes. Mas, assim, também precisa pôr o pé no chão. Eu também, se eu entendo que esse resultado aqui é um lugar que eu nunca vou chegar, ou que nem faz sentido, ou que talvez eu só chegue daqui a 20 anos, o caminho tem que valer a pena. Para o caminho valer a pena, eu tenho que poder aproveitar quem eu já sou, e onde eu já estou, e o que eu já tenho. Que, na real, muitas vezes não é tão ruim assim mesmo, não. É bem bom. Só que eu não posso me permitir aproveitar, porque se eu me permito, então eu estou pecando no, nos mandamentos da sociedade do desempenho e do cansaço. Eu estava ouvindo uma palestra da Brené Brown, acho que essa ainda não tem traduzido, não sei. E aí, uma das coisas que ela falava é das características das pessoas que ela chama de wholehearted, que é tipo as pessoas que são felizes, pessoas que vivem bem, são satisfeitas. Nenhuma delas tinha uma vida perfeita e tinha atingido esses potenciais todos. Né? Mas uma das coisas que elas tinham em comum é que elas tinham um tempo de descanso e de diversão, de brincadeira, maior do que as outras pessoas. Então, se o que você busca é aliviar a sua ansiedade, tá tudo bem desistir. Eu adoro essa palavra, eu uso muito essa palavra, desista. Tá tudo bem desistir. Se você busca, se você está aqui porque você se sente ansiosa, de alguma forma, a sua ansiedade ela não vai melhorar porque você vai atingir sua melhor versão. Porque essa melhor versão é uma ficção. É uma ficção que serve para vender vários cursos e vários produtos. Nada contra comprar cursos, inclusive, nada contra vender, quero fazer um até. Mas, assim, quais são os objetivos e o que engaja as pessoas, né, nisso? Se você quer viver com mais satisfação, não é perseguindo a sua melhor versão que você vai chegar lá. Mas é podendo também descansar com a versão que já tem mesmo. Isso não é perigoso. Isso não é ameaçador. Você vai continuar perseguindo as coisas que são importantes. Mas talvez nessa peneira muita coisa fique do lado de fora. Nessa peneira do que vai fazer sentido, do que vale realmente a pena. Do que você quer e do que faz o processo também faz sentido, não só o resultado. Talvez quando você usar essa peneira, muita coisa vai ficar de fora. Muita coisa que te parece muito importante. Você não tem que usar todos os seus talentos no mundo. Sabe? Se o seu hobby fica estressante, também não vale mais a pena, entendeu? Eu já passei por isso, meus hobbies ficaram estressantes. Por quê? Por quê? Porque eu sou essa pessoa que vai fazer um pão e ele tem que ser o melhor pão do mundo. Ele tem que ter alvéolos, ele tem que ter orelha, ele tem que ter casquinha. Caceta, eu não vou ser padeira, por que eu tenho que me pôr isso? Entende? Então, respira. Não precisa ser a melhor versão. Tá bom. A maioria de nós já tá bem do jeito que tá e as coisas vão fluir. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar crescendo, você vai continuar se desenvolvendo. Porque você é um ser humano, uma matéria orgânica, um cérebro que funciona. Veja bem, faz sentido você falar para a árvore seja a sua melhor versão? Se ela não tentar ser a melhor versão dela, por acaso ela vai encolher e morrer? Não, ela vai crescer e vai dar frutos, porque é o que a gente faz. E a gente faz isso sem querer, a gente não faz isso de propósito. A gente faz isso porque a nossa vida nos leva a fazer isso. A gente se desenvolve, as coisas crescem. E a gente está vivo. Entende? Faz sentido você ensinar uma criança a andar? Não. Tinha uma época na nossa cultura humana que
né, algumas culturas específicas acreditaram que a gente tinha que ensinar as crianças a andar. A gente não precisa ensinar a criança a andar. Ela anda. Isso se desenvolve, a gente não precisa ensinar uma criança a falar. Ela vai falar. A não ser em casos específicos, de desafios específicos de desenvolvimento, as pessoas vão fazer isso. Como, a não ser que a gente esteja em depressão ou num processo depressivo específico, que precisa de ajuda, nós vamos crescer e nos desenvolver. Eu falei tudo enrolado, né? Enrolou minha língua, mas acho que vocês entenderam. Né? Se a gente não tiver com problemas específicos no nosso desenvolvimento, a gente vai crescer e se desenvolver normalmente em direção às coisas que a gente quer e acha importantes. Isso não precisa ser um esforço, porque isso é quem nós somos. Nós somos essas pessoas curiosas, que agem, que aprendem, que vêm. Se não tiver obstáculos específicos no nosso caminho, isso vai rolar. E se tiver, temos terapia para isso, tá bom? E terapia não é a única resposta, mas é uma delas. E é isso, espero que tenha ficado claro. Um beijo para vocês. Mandem dúvidas.